Eu sou a Ana Carolina. Eu sou uma mulher com deficiência física e com uma doença rara. As questões de corpo nunca foram um problema muito grande para mim, mas elas costumam ser um problema a partir do momento que a gente interage com outras pessoas, por causa dos julgamentos e dos preconceitos. E nos últimos anos eu precisei me submeter a algumas cirurgias por motivo de saúde. E isso fez com que eu ficasse bastante tempo reclusa, mesmo antes desse período de isolamento por causa do vírus. E, e muito tempo que eu fiquei parada em casa fez com que ocorressem mais algumas modificações no meu corpo. E eu comecei a ficar insatisfeita com ele, porque eu considerava que ele estava pior do que ele era antes. E no ano passado eu resolvi voltar a ter mais interações sociais fora de casa. E isso envolvia também voltar a ter interações com objetivos afetivos. E num determinado momento em que aconteceu uma possibilidade com uma pessoa, me vieram muitas questões de corpo. Vieram todos aqueles medos, todos aqueles julgamentos de se ele aceitaria o meu corpo ou não. E como eu sou terapeuta integrativa, a gente tem sempre a nossa rede de apoio de outros terapeutas para a gente fazer trocas, né, entre si. E eu acionei algumas outras colegas para trabalhar essas questões de corpo que eu estava sentindo naquele momento. E eu estava numa sessão com uma colega e ela me perguntou: Ana, quando foi a primeira vez que algum homem falou mal do seu corpo? E eu parei, fiquei olhando para ela na tela do computador, pensei. E eu falei, não sei, eu não sei. Eu não, eu não me lembro de homens falando mal do meu corpo. Eu só consigo lembrar de mulheres falando mal do meu corpo. Isso, infelizmente, é uma constante. Em vários momentos que eu decido sair de casa para fazer minhas coisas do dia a dia, muitas vezes eu sou abordada por pessoas que eu nunca vi na vida, que vêm com os seus preconceitos, com os seus julgamentos e com as opiniões e com as sugestões mais esdrúxulas possíveis. E uma colega minha, ela me falou uma frase que mulheres cancelam outras mulheres. Tem uma competitividade horrorosa entre as mulheres que não tem entre os homens, que eles não estão tão preocupados com a aparência quanto nós mulheres, com todo o exagero que a gente tem por causa de tudo que a mídia e a indústria dos cosméticos e da beleza faz com a gente. Então foi muito chocante para mim constatar isso, de que eu estava com medo dos julgamentos dos homens, mas eu nunca tinha ouvido nenhum comentário ruim. Eles simplesmente somem, né? Eles não têm coragem de falar e se abstêm e somem. O que é menos pior do que o julgamento das mulheres. E principalmente assistindo dois dos seus vídeos e principalmente assistindo o vídeo em que perguntaram para os adultos e depois para as crianças sobre a aparência. E as crianças não queriam mudar nada na aparência delas. E os adultos todos cheios de dedos, e principalmente as mulheres querendo mudar tudo. E a gente tem que começar a mudar isso. A gente tem que começar a alterar essa ótica e conseguir compreender que a gente vive numa sociedade diversa, com diversos corpos e
uma minoria está no padrão das capas de revista e das passarelas. E, e eu acho que nós mulheres precisamos aprender a conviver com a diversidade das outras mulheres e não criticá-las e não julgá-las e não ser duras com outras mulheres, como eu vejo acontecer comigo várias vezes por mês. Nós precisamos começar a mudar isso, nós temos que começar a ser mulheres que apoiam outras mulheres. Se for para falar mal, se abstenha, fique quieta. Simplesmente não fale nada. É muito melhor, porque às vezes a pessoa não tem consciência do quanto aquele comentário maldoso dela pode estar destruindo a vida de uma outra pessoa.